Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula e nesta videoaula de hoje nós vamos falar sobre calor e temperatura. Espere, mas calor e temperatura não é a mesma coisa? Não sai daí que eu te explico já já. Muito bem, turma. O tema da nossa aula de hoje, na verdade, é a parte da física que estuda o calor, a temperatura e suas variadas aplicações. A essa parte nós chamamos de termologia, beleza? Para que haja uma melhor compreensão, nós dividimos a termologia em três partes: a termometria, a dilatação e a calorimetria. Porém, o nosso tema de hoje é a termometria. Tá? Mas o que é a termometria? Estuda exatamente as medidas de temperatura, beleza? E para que a gente possa compreender melhor essas medidas de temperatura, nós vamos iniciar pelos conceitos e a diferença existente entre calor e temperatura. A princípio, a gente vê uma certa semelhança, e acha que calor e temperatura se trata da mesma coisa. Porém, apesar da semelhança, são duas coisas diferentes, e a gente vai compreender agora exatamente vendo os conceitos, definindo o que é calor e o que é temperatura, beleza? Então vamos aí, ó. Calor, o que nós chamamos de calor? É a transferência de energia térmica entre dois corpos ou sistemas provenientes com temperaturas diferentes. Tá? Então é isso que nós chamamos de calor, essa transferência de energia térmica. Porém, temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais rápido se agitam as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. E a gente tem aquela sensação de quente. Quando as partículas de um corpo se agitam mais lentamente, a temperatura desse corpo diminui e a gente tem aquela sensação de frio, tá? Então, veja bem, esse grau de agitação das moléculas, que pode ser uma agitação intensa e outra menos elevada, é o que nós chamamos de temperatura. Essa grandeza que mede esse grau de agitação é o que nós chamamos de temperatura, beleza? E para que a gente possa medir de fato essa temperatura, nós usamos um instrumento, conhecido por todos vocês, que chamamos de termômetro, tá? Esse termômetro, na verdade, por volta de 1600 e alguma coisa, ele foi criado por um grande estudioso chamado Daniel Gabriel Fahrenheit, E de lá para cá, esse termômetro ele passou por várias mudanças, por várias sofisticações, e hoje nós temos os termômetros bem mais avançados do que os termômetros que tinham antigamente, Então nós temos desde o termômetro clínico até os termômetros digitais, a sensores e tudo mais, com o avanço da tecnologia, beleza? Mas para que nós possamos ter medidas exatas de temperatura, foi necessário a criação de uma referência numérica, para que nós possamos ter valores exatos. E essa referência numérica, mais tarde nós chamamos de escalas termométricas, que foi acoplado ao termômetro para que a gente pudesse saber valores exatos de temperatura, beleza? E nessa mesma época dessa criação do termômetro, surgiram algumas escalas. Alguns físicos, alguns estudiosos da temperatura criaram algumas escalas e que nós até hoje fazemos o uso dessas escalas para ter essas medidas mais exatas, Então as duas mais utilizadas, que foi criado naquela época, foi a escala Celsius, criada por Anders Celsius, e a escala Fahrenheit, criada por Daniel Gabriel Fahrenheit, beleza? Porém, essas escalas, para que elas fossem criadas, foram adotados dois pontos fixos como referência extremas para essa escala numérica, tá? Esses pontos
foram os pontos de fusão da água, que é, né, a passagem do sólido para o líquido, na verdade, o gelo derretendo ali, né, é o ponto de fusão da água, e o ponto de ebulição é quando ela começaria o processo de mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então, se você observar, esses dois pontos fixos são exatamente dois pontos de mudança de estado físico da matéria, né? Então, o ponto de fusão ficou conhecido como o primeiro ponto fixo, enquanto que o ponto de ebulição, o segundo ponto fixo, né? E aí nós temos aqui a escala Celsius, né? E para referenciar esses dois pontos, né, foram atribuídos valores numéricos, né? E o primeiro ponto fixo, que é o ponto de fusão, primeiro ponto fixo, Celsius atribuiu o valor 0 grau. É o que ele chamou de 0 graus Celsius. Isso não significa dizer que não tenhamos temperaturas menores. Nós temos sim. Isso aqui é um ponto de referência, um ponto fixo. Tá? O segundo ponto fixo, utilizado por Celsius, foi 100 graus. Ele atribuiu ao ponto de ebulição da água o valor 100, ao qual chamou de 100 graus Celsius. Portanto, Celsius dividiu a sua escala, né, em 100 partes iguais, e cada uma dessas partes ele chama de 1 grau Celsius. Tá? Porém, numa época paralela, o Fahrenheit também criou a sua escala de referência, utilizando os mesmos pontos fixos, o ponto de fusão, né, e o ponto de ebulição. Porém, Fahrenheit atribuiu valores diferentes para esses pontos. Para o ponto de fusão, que é o primeiro ponto fixo, ele atribuiu 32 graus, que ele chamou de graus Fahrenheit. E para o segundo ponto fixo, que é o ponto de ebulição, Fahrenheit atribuiu o valor 212, ao qual ele chamou 212 graus Fahrenheit. Tá? Então, nota-se que a escala Fahrenheit ela foi dividida em 180 partes iguais, tá? E cada uma dessas partes nós chamamos de 1 grau Fahrenheit. Porém, nós vamos fazer aqui a nossa primeira observação, né? Em hipótese alguma eu posso dizer que 1 grau Celsius é igual a 1 grau Fahrenheit. Mas por que, professor, que eu não posso atribuir isso? Se a gente verificar direitinho, a escala Celsius é dividida em 100 partes, enquanto que a escala Fahrenheit é dividida em 180. Então, são partes diferentes, tá? Mas eu posso dizer que 0 graus na escala Celsius corresponde a 32 graus na escala Fahrenheit. Assim como eu posso dizer que 100 graus na escala Celsius corresponde a 212 graus na escala Fahrenheit, né? Que são os pontos de fusão e de ebulição, né, em ambas as escalas, tá? Beleza. Porém, nem todos os países, né, eles utilizam a mesma língua. Isso aí é fato, a gente já sabe, tá? Então, isso acontece, países diferentes usam escalas diferentes, né? E para que a gente possa ter mais entendimento, então criamos uma relação entre essas escalas. E essa relação possibilita a gente converter uma temperatura que esteja na escala Celsius para a escala Fahrenheit, ou vice-versa. Uma temperatura que esteja na escala Fahrenheit é possível a gente converter para a escala Celsius usando uma relação existente entre elas, tá? E qual é essa relação, professor? Bom, é o que nós vamos ver agora. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Eu tenho aqui a escala Celsius, representada aqui com C, e eu tenho aqui a escala Fahrenheit, representada aqui com F. Conforme nós vimos agora anteriormente, né? No primeiro ponto fixo, Celsius atribuiu o valor 0 e Fahrenheit atribuiu o valor 32, né? E essas temperaturas correspondem, tá? 0 graus Celsius corresponde a 0 a 32 graus Fahrenheit. Da mesma forma, 100 graus na escala Celsius corresponde a 212 graus na escala Fahrenheit, que é o ponto de ebulição de ambas as escalas, tá? Dessa mesma forma, eu posso dizer que essa temperatura aqui, que eu não sei o valor, mas que eu vou chamar de temperatura Celsius,
por isso represento T de temperatura, C de Celsius. Ela corresponde a esta temperatura que esteja bem aqui, que eu também não sei qual é o seu valor numérico. Portanto, eu vou chamar de temperatura Fahrenheit. T de temperatura, F de Fahrenheit. Beleza? Então, ó, 0 corresponde a 32, 100 corresponde a 212 e TC, que é temperatura Celsius, corresponde a TF, que é temperatura Fahrenheit. Tá? Daí eu posso pegar alguns intervalos e fazer uma relação de correspondência, tá? Da seguinte forma, ó, eu posso pegar esse intervalo aqui, que é entre TC e 0, que corresponde a esse intervalo aqui, ó, TF e 32, que eu vou destacar aqui em outra cor para vocês compreenderem melhor, ó. Então preste atenção, ó, né? Perdão. Vou colocar aqui na mesma cor para ilustrar. Ó, o intervalo TC e 0 corresponde ao intervalo TF e 32. Da mesma forma, eu posso pegar esse outro intervalo aqui, ó, 100 e 0, tá? Que corresponde a esse mesmo intervalo aqui, ó, 212 e 32, tá? E agora eu estabeleço uma relação de razão e igualdade, tá? Da seguinte forma, olha, presta bem atenção para você compreender bem. Eu tenho aqui a temperatura, vou pegar esse intervalo aqui de preto, ó, esse intervalozinho aqui de preto, tá? Estabelecendo uma subtração entre eles. Então eu vou ter TC menos 0, que é esse menos esse, dividido por esse intervalo aqui, ó, que é 100 menos 0. E vou igualar ao mesmo intervalo equivalente aqui na escala Fahrenheit. Ó, o intervalo preto, que é TC sobre 0, aqui vai ser TF menos 32, ó. Então eu vou pegar aqui TF menos 32, tá? E eu vou pegar o intervalo vermelho, que corresponde ao intervalo vermelho, que é 212 menos 32, tá? Bom, como eu tenho números muito grandes, né? Eu posso diminuir resolvendo aqui algumas operações. Como por exemplo aqui, ó, 0 na subtração e na adição nem aumenta nem diminui, né? Então TC menos 0 fica TC, 100 menos 0 fica 100, que vai ser igual. Porém aqui eu não posso subtrair porque eu tenho um número diferente de 0. Então eu vou repetir, TF menos 32 sobre 200, agora aqui eu posso resolver, ó, 212 menos 32 é igual a 180, tá? Bom, como eu tenho aqui uma relação de igualdade e os numeradores, eu posso cancelar aqui esse 0 com esse 0 dos denominadores, ó, que estão em lados opostos, os dois no denominador. Então agora eu tenho aqui 10 e aqui 18. Para tornar mais fácil ainda, eu vou simplificar esses denominadores, tá? Qual é o número que eu posso dividir o 10 e o 18 ao mesmo tempo? O número 2. Ó, eu divido aqui por 2 e aqui eu vou dividir por 2. Então aqui vai ficar o que, ó? TC 10 por 2, 5. Aqui vai ficar TF menos 32, tá? E aqui 18 dividido por 2, 9. Vale lembrar que eu cancelei aqui esse 0 por isso. Por isso que eu tenho aqui 10 e aqui 18, tá? Bom, então essa é a relação mais simplificada que eu tenho entre Celsius e Fahrenheit. E para qualquer temperatura que eu queira transformar, né, de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, eu uso essa relaçãozinha aqui. E ela permite a gente fazer qualquer convenção entre essas duas escalas. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Beleza, professor, até aí eu compreendi. Agora eu quero ver como é que eu aplico isso aí numa situação problema, né? Pois não sai daí que nós vamos ver agora. Beleza, galera, ó, pra gente ver como é que funciona, né? Na situação problema, nós temos aqui dois exercícios, tá? Para que a gente possa aplicar essa relação entre as duas escalas, beleza? Então acompanha comigo aí, ó. O exercício número 1 diz o seguinte: no Rio de Janeiro,
a temperatura ambiente chegou a atingir, num certo verão, o valor de 49 graus Celsius. Qual seria o valor dessa temperatura se lida num termômetro graduado na escala Fahrenheit? Então, eu tenho aqui, ó, qual que é a situação? Eu tenho uma temperatura de 49 graus na escala Celsius, tá? E eu quero converter, né, essa temperatura para a escala Fahrenheit, né? Para tanto, o que eu vou fazer? Utilizar a relação existente entre eles dois, né? E a primeira coisa que eu vou fazer o que é? Escrever aqui a relação existente entre eles, ó. Então eu tenho temperatura Celsius sobre 5, que vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Nós acabamos de ver, né, essa relação entre eles, tá? Bom, o segundo passo que eu vou fazer agora é substituir o valor que foi dado, tá, no seu lugar correto, para que eu possa responder de maneira correta. Esse é o segredo, tá? Então eu tenho 49 graus na escala Celsius. Então eu devo substituir onde aparecer a escala Celsius, que eu sei, tá? Portanto, eu vou colocar o 49 no lugar de quem? TC, que é a escala Celsius. Então no lugar de TC eu ponho 49 e repito o restante, ó, sobre 5, que vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Pronto, agora eu resolvo matematicamente. Como eu tenho uma proporção, que é a igualdade de duas razões, né, basta eu multiplicar o numerador de uma com o denominador da outra e vice-versa. Aquela famosa multiplicação em x, né? Só lembrando que aqui eu tenho dois termos, ó. Então, eu vou multiplicar cada um deles pelo 5 que está aqui. Dessa forma, eu tenho o quê? Que 5 vezes TF, 5TF. Repito o sinal, menos. Agora 5 vezes 32, 160. Que vai ser igual. Bom, multipliquei essa primeira parte, agora eu repito igual e vou multiplicar a segunda, que é 9 vezes 49. 9 vezes 49, 441. Agora eu tenho uma equação de primeiro grau. É fácil de resolver, né? A variável fica no primeiro membro, portanto, 5TF, né, vai ser igual a 441, que já está lá. Agora eu vou passar esse aqui para o outro lado, ó. Quando um termo muda de membro, ele muda também de sinal. Como ele está negativo aqui, passa-se para cá, positivo, mais 160. Bom, agora é só a gente somar. Portanto, 5TF vai ser igual a 441 mais 160 é igual a 601. Bom, agora é só a gente resolver, como eu tenho multiplicando aqui, eu resolvo dividindo. Portanto, TF vai ser igual, ó, a 601, aqui é multiplicando, passo para cá dividido por 5. Agora é só efetuar, né, a divisão. Logo, TF vai ser igual, ó, 601 dividido para 5, né? Se a gente aplicar aqui a nossa divisão, né, eu vou ter 120,2 aí graus Fahrenheit. Por quê? Porque eu converti para a temperatura, para a escala Fahrenheit, tá? Então, 49 graus na escala Celsius corresponde a 120,2 graus na escala Fahrenheit. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Então vamos resolver agora o exercício número 2, que é para a gente fixar mais ainda, né? Como utilizar essa escala. Beleza? Então vamos lá, ó. O exercício número 2 diz o seguinte: lê-se no jornal que a temperatura em certa cidade da Finlândia atingiu, no inverno, o valor de 14 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Olha, então tenho agora aqui uma temperatura, tá, que está na escala Fahrenheit, né? É 14 graus Fahrenheit. Vou ver aqui, tá? E eu quero passar essa temperatura agora para a escala Celsius, né? É o inverso do que nós fizemos no exercício 1, tá? E aí, professor, se agora é o inverso, como é que eu vou fazer? Bom, o primeiro passo é escrever a relação. Então, qual que é a relação? Ó, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, tá? O segundo passo é substituir. Então eu vou substituir o valor que foi dado, 14 graus Fahrenheit, tá? Agora o segredo está aí, substituir no local correto.
Então eu vou substituir no lugar de quem? De TC ou de TF? Basta você observar, ó, 14 graus na escala Fahrenheit, então eu vou substituir onde tiver o Fahrenheit, que no caso aqui é o TF, tá? Então, aqui eu repito, TC sobre 5, que vai ser igual. Agora, no lugar de TF, eu coloco o valor que foi dado, 14, tá? Menos 32 sobre 9. Agora, eu vou resolver essa operação aqui. Então, aqui eu vou repetir. TC sobre 5, que vai ser igual, ó. Resolvendo aqui, 14 menos 32, né? Você observa aqui que eu tenho operações aqui com um sinal diferente. Você subtrai e repete o sinal do maior. Como o maior é 32, logo aqui vai ficar menos, tá? Então é só subtrair. 32 menos 14, né? Que vai ficar igual a 18. Então, menos 18, né? Sobre 9. Bom, agora a gente usa a proporção. Multiplica o numerador de um com o denominador da outra e vice-versa, ó. Tá? Bom, assim eu tenho o seguinte. 9 vezes TC, 9 TC. E vai ser igual. Bom, aqui é mais, aqui é menos, mais com menos dá menos. Então já coloco menos. Agora, 5 vezes 18, que é igual a 90. Tá? Portanto, TC vai ser igual, ó, menos 90. Aqui não é multiplicando, passa para cá dividindo. Dividido por 9. Tá? Deixa eu colocar para cá. TC vai ser igual a menos, né? Porque menos com mais dá menos. 90 dividido por 9 é igual a 10. Então 10 graus Celsius. Portanto, uma temperatura de 14 graus na escala Fahrenheit corresponde a menos 10 graus na escala Celsius. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Então, dessa forma, a gente aplicando essa relação entre as escalas, a gente consegue resolver qualquer situação, problema. Beleza? Então, se você compreendeu direitinho aí, vai lá, deixa seu like e compartilha com seus colegas, para que eles também possam aprender. Beleza? Então, até o nosso próximo encontro. Ah, e não esquece, viu? Carimba que é top.